Boa noite a todos. Espero que tenham passado uma excelente semana. E hoje nós continuamos o nosso estudo no capítulo 1 dos Espíritos, onde nós estamos na 99ª pergunta, onde nós começamos o tema hoje, perispírito. Nós falamos um pouquinho semana passada sobre a ubiquidade dos espíritos, a forma, a força do pensamento, a origem, natureza, né? E hoje nós continuamos com dois assuntos muito interessantes, que seriam um pouquinho do perispírito e também a orientação dada a Kardec sobre, vamos dizer assim, uma, não classificação, não seria o nome correto, mas uma orientação para nós, das características do nosso processo evolutivo, as características de 3 fases que passamos, em que são denominadas algumas características de evolução à humanidade espiritual, tá bom? Que somos nós também aqui encarnados. Então, falando de perispírito, nós lembramos que já falamos um pouquinho deste manto que envolve o nosso espírito, que nos liga ao corpo. Este perispírito, que tem uma densidade variável de acordo com a vibração de pensamento de cada um de nós, ele é um reflexo do nosso pensar, então, a sua cor, a sua densidade, a sua forma, estão diretamente relacionadas ao nosso pensamento. E este perispírito, ele pode ser, vamos dizer assim, moldado, né? Tem algumas características mais à frente, nós vamos estudar a plasticidade, a alteração da vibração. Então, nós vamos evoluindo e este perispírito vai se modificando, vai se tornando etéreo, a cada processo, cada caminhada, cada percurso, vai melhorando ali nossa energia, vai se tornando mais etérea, menos materializada. E quanto mais evoluímos, mais nos sintonizamos à nossa força divina interna, a centelha criadora, e as energias dos planos de vibração maiores, que vão nos trazendo cada vez mais felicidade pelo bem-estar das vibrações, pelo desapego das necessidades primárias da matéria e da energia de pensamentos elevados e nobres que tiram de nós todo sofrimento. Nós já falamos aqui que não importa o local onde estamos, o que define a nossa vibração e felicidade não é o local, mas a nossa condição individual de pensamento. Então, quando nós vamos esclarecendo, estudando, vamos aprimorando o nosso saber, unidos a uma reforma íntima, espiritual e moral, nós vamos alcançando a felicidade que nós tanto achamos que estão aqui nas coisas, estão aqui nas coisas do dia a dia, não é? Nas coisas conquistadas, nos estágios de matéria conquistados, nas etapas que nós julgamos ser a nossa felicidade. É uma felicidade temporária, aparente, mas essa felicidade que falamos do espírito é algo maior. É o sentir e viver em plenitude de equilíbrio, e nós estamos a rumo disto ainda numa caminhada longa. E este espírito vai trazendo ali toda a nossa lembrança de outras existências, vai plasmando os nossos pensamentos. Então, nossa imagem perispiritual tem muito a ver com o nosso pensar. Quando nós dormimos, nós estamos em expansão de espírito, neste mundo espiritual, onde o nosso perispírito já funciona, né, como um corpo etéreo que acompanha o espírito nesta experiência noturna.
e na experiência do desencarne dos espíritos que levam à parte perispiritual. Esse perispírito, ele vai de uma densidade bruta, como a matéria palpável, até uma etericidade que chega a uma vibração semelhante à sua inexistência. Chega a uma vibração tão alta a parte perispiritual, é como se o espírito não carregasse mais um corpo perispiritual. Existem alguns livros interessantes que falam sobre isso. Existe um livro que se chama Segunda Morte, que fala, é muito lindo, não é uma leitura para agora, é uma leitura um pouquinho mais para frente, mas fala desse estágio, onde a parte perispiritual, ela é tão etérea, que é como se ela não fizesse mais este papel de formato, né, de um espírito, aí o espírito já está em um estágio de luz, de outra sensação, outra condição de vibração. Mas aqui na nossa condição terrena, esse perispírito tem uma forma e uma cor de acordo com a nossa evolução de pensamento. Sabemos que durante o dia, nosso dia a dia, nós alteramos demais o nosso pensar, com as situações terrenas que passamos e espirituais. No entanto, nós falamos também que temos uma vibração constante do espírito pela nossa evolução, por aquilo que já atingimos agora onde chegamos. Então, temos aquela alteração emocional diária, de problemas, preocupações, dificuldades, alterando a nossa vibração, mas existe um percurso que não lembramos, de encarnações, de aprendizados espirituais, que estão aqui, sendo expressos nessa parte perispiritual, nesta cor evolutiva, neste estágio de vibração que nós já temos, tá bom? Então, nós sabemos que o meio também interfere nessa projeção de luz perispiritual, mas a base é o nosso pensamento, que se sintoniza a vibrações diversas, em pensamentos diversos. Tá bom? Então, ele fala um pouquinho do perispírito hoje, e agora entra numa parte muito interessante, que fala sobre as diferentes ordens de espíritos. Quando nós entramos nesse tema, é muito importante nós pensarmos que quando Kardec fez esta colocação, não foi para que houvesse uma hierarquia, vamos dizer assim, de condições de evolução para nosso julgamento, ou nossa apreciação no sentido de avaliar nossos irmãos nas condições e nas esferas que eles vibram. O objetivo de Kardec, ao compreender as condições de evolução, era para que entendêssemos o progresso que nós passamos, o processo que muito de nós percorre, não só individual, mas como nos dirigirmos e como coabitarmos um mundo espiritual de vibrações tão diversas, onde o trabalho espiritual estava também sujeito à interferência dessa multiplicidade de características, as quais o médium deveria observar para saber identificar que espírito se comunicava, ou como aquele paciente, aquele irmão que estava precisando de ajuda, se encontrava, enfim. Nós, como espíritas, sabemos que o julgamento é a nossa uma das maiores mazelas morais que temos na Terra. Então, quando estudamos as condições espirituais, seja um irmão que está na Terra encarnado ou desencarnado, o nosso olhar é de compreensão da nossa escala evolutiva e daquilo que nós precisamos saber para, especialmente, aqueles que conduzem trabalhos espirituais com manifestações de entidades, para que elas saibam como elas estarão trabalhando com estes irmãos, tá certo? E também a proteção da casa espiritual, do trabalho espiritual, é muito necessário que os irmãos, no seu desenvolvimento de estudo, compreendam as características do desenvolvimento moral.
Nós sabemos que nós temos duas escalas a percorrer no sentido da nossa evolução. Nós temos o desenvolvimento moral, que é a nossa reforma de pensar e sentir, não é? Que tudo começa do pensamento, o sentir é reflexo desse pensar, e o nosso conhecimento espiritual, não só das ciências, das áreas científicas, que todos nós teremos que percorrer o conhecimento destas áreas, mas também o esclarecimento espiritual. Então, nós temos aí, para chegar a um desenvolvimento espiritual de esferas superiores, desenvolver a nossa evolução, nós temos dois objetivos. Não só a melhora moral, ela caminha junto com o desenvolvimento científico. De nada vale eu ter todo um conhecimento da ciência se eu não souber utilizá-la bem. E nós vemos em planetas de uma evolução ainda de expiação e prova, nos planetas menos desenvolvidos, a má utilização da ciência. Então, ela precisa, só um minutinho. Desculpa, estava acabando a bateria, não vi que estava desligada. Então, nós precisamos saber que a ciência vai caminhar junto com a nossa melhora moral. Não adianta também toda uma lapidação do nosso sentir se nós não conseguimos entender as leis que nos cercam. Não é que não vai adiantar, mas nós nos sentimos ali impedidos de um avanço, não é? Nós temos uma bondade, uma fé infinita em Deus, nós temos amor ao semelhante, mas as forças, as leis da natureza, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos interpretar, nós não conseguimos saber para onde ir, como utilizar a ciência, como entender o desenvolvimento espiritual, como acrescentar ao meu ser de bondade e luz o conhecimento, a ciência e o esclarecimento espiritual. Então, são dois objetivos. E na caminhada evolutiva, nem sempre os planetas, e mais especificadamente cada um de nós, desenvolve isso na mesma sequência, no mesmo grau. Às vezes nós temos um desenvolvimento científico maior nas nossas encarnações, às vezes tivemos a oportunidade de uma lapidação maior da questão moral, mas nós vamos ter que chegar lá com as duas em dia, com as duas desenvolvidas, certo? E é o que explicaram a Kardec nesse momento, que existem características a serem desenvolvidas, a serem maturadas, que trazem ali, quando não desenvolvidas, características de primitividade espiritual que nós conhecemos aqui na Terra ou na manifestação espiritual, tá bom? Então, são três, vamos dizer assim, três estágios que a gente pode, nesse momento, entender de condições de maturação espiritual, né? As ordens primeira, segunda e terceira. Onde a primeira, nós entendemos que envolve aqueles irmãozinhos que já chegaram a essa maturação espiritual e moral, espiritual na sua consciência, da compreensão das leis espirituais, da compreensão das leis científicas, mas também junto à sua bondade, reforma e caráter de luz, de amor e pensamento. Então, são irmãos que já não fazem mais parte de planetas de provas materiais. Se estão aqui, entre nós, estão por missão, estão para nos ajudar, estão aqui, como muitos já vieram e vêm, para um trabalho de crescimento da humanidade, não é? Na segunda ordem, nós encontraríamos irmãos que se desenvolvem na parte espiritual, encontram desenvolvimento científico, mas ainda não lapidaram por completo as suas habilidades, suas competências espirituais científicas, e ainda estão sujeitos a provas, ainda estão sujeitos a experiências ligadas até à matéria, não é? Mas são espíritos onde a matéria já não subjuga o seu espírito. O seu espírito
ele já vibra em ideais espirituais, ideais de crescimento. Ele já não é tão apegado aos sentimentos primitivos. E quando a gente fala materialidade, a gente não está se referindo só ao alimento, às coisas da terra, mas sim os pensamentos materiais, que são o ódio, a vingança, o ciúme, a cobiça, o orgulho. E Kardec coloca para nós o orgulho sendo um dos maiores entraves ao desenvolvimento do espírito. Porque quando nós achamos que sabemos, que somos acima de qualquer coisa, nós não aceitamos o conhecimento ou a mudança. Eu já estou pronta, por que eu vou mudar? Não é? Quando o ser orgulhoso, ele entende que ele não precisa de uma mudança, de um aprimoramento, de uma melhora. Então, o orgulho é um dos nossos grandes entraves. Esses irmãos da segunda ordem, eles já controlam, já sublimaram este pensamento de orgulho e vaidade. Eles já querem o bem do próximo, de si mesmo. Eles já buscam o conhecimento. E os irmãozinhos, que ainda estão presos aos sentimentos materiais, que fazem parte da terceira ordem. Ainda a materialidade de desejos, de pensamentos, são muito fortes e inibem a força da sutileza espiritual. Então, são pensamentos ainda ligados às questões humanas, aos apegos, à vaidade, ao ódio, ao orgulho, à indiferença ao conhecimento científico, à indiferença ao conhecimento da consciência espiritual. E muitos ainda, como nos alerta Kardec, que não negam a melhora, não negam o aprimoramento, mas também não executam a vontade do alto, que é o amor e o auxílio ao próximo. Então veja que este ponto que Kardec coloca como espíritos que ainda estão muito ainda ligados à terceira ordem, irmãos que já se desenvolveram, mas na ociosidade não buscam o auxílio, a ajuda aos irmãos. Essa ajuda no afeto, no apoio. Existem infinitas formas de auxílio, de amorosidade e de acolhimento aos nossos irmãos. Desde um sorriso a uma pessoa que nós não conhecemos, um doar por doar, sem segundas intenções, quando nós fazemos pelo outro, por amor ao próximo, e não para recebermos. Esses irmãos da terceira ordem, eles estão ainda presos a uma natureza narcísica, os interesses pessoais, próprios, sem uma ideia de que nós só nos desenvolvemos através do outro. É como nós sempre dizemos, a nossa evolução, ela é individual. Eu percorro o meu caminho de crescimento, essa escada evolutiva, mas é através do outro que ela ocorre, não é ali isolado. É uma corrente humanitária, onde o Pai nos falou, todos somos irmãos. Nessa irmandade não existe uma evolução isolada, onde eu cresço sozinha, não é? Então, a ação ao bem é uma forma de evolução. E muitos na terceira ordem já entenderam as necessidades do conhecimento espiritual e do conhecimento da reforma moral, mas estão na ociosidade da prática da caridade com os nossos semelhantes. Nós vamos falar um dia da caridade, não uma caridade só de auxílio material, mas a caridade mais difícil, que é a caridade moral, é aceitar os nossos irmãos como eles são, aceitando as diferenças e a natureza de cada um de nós, não é? Então aí vem essa parte de perguntas muito interessantes. Desculpa, eu não li as perguntas do perispírito. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui para falar. Então, antes de entrar nas perguntas aqui, eu vou só lembrar uma que tem aqui, a 93. Já falamos. A 94, de onde o espírito tira seu envoltório semimaterial. Então, lembrando que essa parte espiritual, ela é formada pelo magnetismo de cada planeta. Nós já falamos isso, não é? Quando nós encarnamos aqui na Terra, essa parte perispiritual, ela é formada pelos elementos fluídicos deste planeta.
não é? Então, quando nós encarnamos, é retirado das esferas aqui espirituais as energias necessárias para a minha formação perispiritual. Quando um irmão de muita luz, que já vibra em esferas muito altas, como Jesus, por exemplo, que teve que encarnar na Terra, ele se utilizou das energias deste planeta, mais materializadas, para a formação do seu perispírito também, porque senão ele não conseguiria permanecer encarnado. Demorou muito para Jesus conseguir encarnar, para o Cristo conseguir encarnar, porque ele teve que mudar toda a sua vibração, né, de pensamento para conseguir assimilar as energias materiais aqui do planeta, do nosso perispírito ainda tão embrutecido. Então, a cada planeta, um envoltório de acordo com a sua vibração perispiritual, tá bom? Com a sua vibração espiritual, tá bom? Então, é isso que ele diz, né? Nós tiramos da nossa parte fluídica esta energia. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm até nós, então, isso que eu estava falando de Jesus, eles precisam se vestir entre aspas, desta roupagem mais materializada deste planeta, para poder estar na vibração material, tá bom? E aí, nós entramos na parte que eu estava falando das ordens, né? Os espíritos são, a pergunta 96ª. Os espíritos são iguais ou há entre eles a hierarquia? Aí, né, como estávamos dizendo, eles são de diferentes ordens, de acordo com o grau e perfeição que chegaram. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Isso é muito importante. Ele diz que o grau é ilimitado. Então, isso nós precisamos entender. Quando nós falamos em ordem, nós falamos em características gerais de um espírito. No entanto, a variação de vibração dos irmãos, nós não podemos dizer que elas são 3, elas são infinitas. Porque eu estou percorrendo a minha evolução, eu estou ali dentro da Seara, junto com a Rô, que está comigo há 40 anos, 30 anos. A Rô está caminhando ali o desenvolvimento dela, eu o meu. Cada uma tem uma variedade de aprendizados, uma diversidade de dificuldades ainda, que são lapidadas de uma forma individual. Então, a vibração que eu trago, ou ela, por mais que a gente tenha os mesmos objetivos ali, sejamos parecidas, cada uma vai vibrar de uma forma, de acordo com aquilo que já trouxe. Então, dentro de uma condição aqui no planeta, que ainda prevalece muito a terceira ordem, e começando a ir para a segunda ordem, a condição, desde um irmãozinho, de uma brutalidade extrema, de um sofrimento extremo na Terra, até um irmão que já começa a mudar para uma condição de segunda ordem, é uma diferença infinita, uma diversidade de vibração muito grande. Então, aqui na Terra, prevalece ainda a terceira ordem? Sim, ainda prevalece a terceira ordem. Mas, Marina, nós já estamos indo para uma mudança vibracional? Sim. Por quê? Porque já encarnam no nosso planeta muitos irmãos da segunda ordem. Porque o objetivo é passarmos para a segunda ordem. Porque o objetivo do nosso planeta é sair da densidade do sofrimento material. Muitos aqui já estão num trabalho de segunda ordem. De perfeição da primeira, não, mas em segunda ordem. Então, a nossa variação de vibração, assim, na terceira e segunda ordem, é imensa. Desde o ódio maior, a vingança, né? Os grandes ali, irmãos que dominam as condições de sofrimento, nas vibrações baixas de evolução, as vibrações densas, até os irmãos que já estão mudando de vibração para uma ordem de esclarecimento. Então, nós temos aí uma diversidade enorme e infinita, como diz aqui Kardec, como dizem os espíritos a Kardec. Não há entre essas ordens uma linha de demarcação como limite. E assim,
as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais, podem reduzir-se a 3 principais. Então, assim, nós temos, como eu falei, as características gerais. Mas eu não posso agora sair e falar, bom, esta pessoa não vai descer a ordem, esta pessoa tem tal característica, porque a gente pode alcançar uma depuração enorme em alguns aspectos, mas ainda ter ali, sabe, coisas que nos prendem, primitivas. Então, a vibração sempre vai variar demais. Qual foi o percurso que eu percorri, que eu alcancei nas outras encarnações? Eu tive tais conhecimentos, eu dividi tais coisas, as outras pessoas desenvolveram tais coisas. Como estamos aqui? Com conhecimentos diferentes. Neste momento, estamos no mesmo objetivo, dentro de uma casa espírita, estudando o kardecismo, mas até onde cheguei na última encarnação? Até onde cheguei ao encarnar? Varia muito, tá bom? Então, a gente tem que sempre ter essa ideia, que nós não poderemos fazer uma análise individual da nossa condição de evolução. Nem nos cabe isso, nem nos interessa. É mais para a gente entender a nossa evolução mesmo, tá bom? Em primeiro lugar, os que chegam à perfeição, os espíritos puros. São espíritos que não encarnam mais, né? Espíritos que já passaram por todos os estágios de conhecimento e lapidação. Os da segunda ordem, os que atingem o meio da escala, o desejo do bem é a sua preocupação. Os do último grau, ainda no início da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância. Ignorância, lembrando, não acadêmica e escolar, ignorância de conhecimento espiritual. Pelo desejo do mal e por todas as más paixões que retardam seu adiantamento. 98ª. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão o poder de praticá-la? Aí depende da evolução, né? Eu posso ter o conhecimento, mas eu já faço? Eu já utilizo o instrumento que eu tenho? Tem esse poder segundo o grau de sua perfeição. Uns têm a ciência, outros a sabedoria da bondade, mas todos ainda têm provas a cumprir. Muitos agora já estão na segunda ordem, já têm a reforma íntima, já têm o conhecimento, mas estão conseguindo pôr tudo isso em prática? Como é que a gente está conseguindo fazer isso? A gente já consegue ter o conhecimento, ter a reforma íntima, e diariamente a gente está conseguindo trabalhar isso? Provavelmente a gente ainda não consegue todo dia. Então é como ele fala, ainda estamos em provas, ainda somos testados com as problemáticas da Terra, ainda somos testados com as dificuldades diárias, com a diversidade espiritual que encontramos diariamente, como falamos na última aula, tá bom? Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem, é que eu já falei. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Então é aquilo que eu estava falando agora. Não necessariamente. Alguns já podem ter atingido um desenvolvimento, mas ainda falta bastante, falta esclarecimento, falta uma atuação no bem, falta ainda perder vícios. Quantas pessoas têm um desenvolvimento lindo de espiritualidade, mas ainda estão presos a vícios, a dependências que os trazem, às vezes, ao sofrimento. Não é verdade? Então, é como ele fala aqui, uns não fazem o bem nem o mal, outros, ao contrário. Então, como ele está falando, já chegaram a um estágio que não fazem bem nem mal, estão na ociosidade, né? Outros já não, já fazem o mal, já têm a deliberação de querer o mal, e sentem prazer quando encontram a ocasião de fazer o mal, né? De fazer. E há ainda os espíritos levianos e zombadores, mais brincalhões do que maus, que se satisfazem antes na malícia do que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar contrariedades dos quais se riem. Se a gente pensar, a gente não precisa pensar só em espíritos. Se a gente fizer uma analogia, nas condições encarnadas também. Às vezes, irmãos que vão levando a vidinha ali, né, na brincadeira, sem responsabilidade, na zombaria. Então, é como ele fala aqui, existem irmãos que não são ruins, não são maus,
não vão agir na maldade, no mal do semelhante, mas ainda estão presos ali a uma irresponsabilidade, a uma falta de seriedade na vida e na sua evolução, tá bom? Essa escala espírita, na pergunta 100, o que ele nos explica é o seguinte: nós aqui na Terra, temos a necessidade de classificar. Para nossa condição de esclarecimento, nós precisamos ainda estabelecer características. Mas o que ele quer dizer para nós é o seguinte: que o espírito e a evolução, elas existem independente da nossa observação, da nossa categorização aqui. Deus nos criou simples e ignorantes, e percorremos a evolução nos estágios de esclarecimento científico e moral, independente de que sabermos destas normas aqui, destas sequências, o nosso espírito vai pulsando uma evolução que nos leva a subir, que é a nossa consciência. Então, o que fala aqui esse novo momento do livro, do estudo, nessa escala espírita, é isso. Aí ele faz uma analogia botânica, que alguns cientistas, alguns botânicos, fizeram nomenclaturas, né, sobre o desenvolvimento de algumas espécies da fauna e da flora, da fauna, mas não significa que a gente precise necessariamente esclarecer todas essas questões para compreender a nossa evolução. Talvez eu passe por um percurso de desenvolvimento em que eu não passe por estágios como, por exemplo, como zombeteira, ou como mistificadora, que é aqueles que enganam os outros, se mostrando religiosos, se mostrando ali grandes espíritos, que enganam os outros, né? Então, eu posso passar por um desenvolvimento sem encontrar na minha existência íntima toda esta nomenclatura. Então, é como ele fala, os botânicos aqui definem a flora, mas cada um tem um olhar nessa caracterização do desenvolvimento da botânica. E isso não impede a natureza de desenvolvimento daquela planta ou daquele desenvolvimento de crescimento. Deu para vocês entenderem o que ele quer dizer aqui? Então, vamos lá. Observações preliminares, ele fala. A classificação dos espíritos é baseada no grau de seu adiantamento, nas qualidades que adquiram e nas imperfeições de que ainda devem se livrar. Essa classificação não tem nada de absoluto. Ou seja, eu posso também ter características que não estão aqui, né? Não estão determinadas aqui. Então, como ele falou, a gente faz isso aqui para dar uma noção do desenvolvimento de vocês, como é que vocês vão percorrer, mas é uma classificação que vocês podem também ter outras definições, outra forma de ver, como ele associa aos botânicos, identificando a flora, tá bom? Cada categoria apresenta um caráter nítido em seu conjunto, mas de um grau a outra transição é insensível e nos extremos as diferenças se apagam como nos reinos da natureza, nas cores de um arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da viagem de um homem. Ou seja, o limiar entre uma fase e outra é imperceptível. Não dá para falar assim, a Marina está lá na terceira fase, a Marina está na segunda fase. Não, nós vamos caminhando, não é? E não existe um fim ali. Nós podemos mesclar. Existem espíritos desenvolvidos que ainda carregam tendências a serem trabalhadas e que os prendem ainda a planetas de expiação, tá bom? Pode-se formar, deixa eu ver onde eu parei, em cada um grau de transição insensível nos extremos de diferenças e apagam com o reino, com as coisas do arco-íris.
pode-se formar um número de classes mais ou menos grandes, ou seja, pode ser infinito o número de variações. Segundo o ponto de vista que se considere a questão. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui? Na questão científica, quanto a Marina já atingiu de conhecimento e esclarecimento? Quanto a outra pessoa atingiu? Não dá, às vezes, para determinar uma escala. Tem tanto conhecimento e tanta coisa a ser desenvolvida que não existe ali um parâmetro, uma divisória. Ocorre o mesmo em todos os sistemas de classificações científicas. Estes sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais ou mais ou menos cômodos para a inteligência, mas qualquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Ou seja, o que eu tenho que aprender, o que o meu espírito precisa desenvolver, independente do momento em que eu estou ou da classificação que eu fizer, ele vai ter que passar por esse momento de desenvolvimento. Tá bom? Então, a gente pode classificar, a gente pode entender as fases, mas não muda a natureza pulsante de maturação do meu espírito. Assim, os espíritos interrogados sobre este ponto puderam variar no número de categorias, sem que isso tenha consequências. Armaram-se alguns contestadores da doutrina com essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Ou seja, os espíritos não estão preocupados se a gente está fazendo as categorias ou não, eles estão preocupados com a maturação do desenvolvimento da humanidade, independente das categorias que estamos. Para eles, o mesmo valor que tem um irmão de luz, tem um irmão que ainda está na terceira ordem, começando seu desenvolvimento. Não existe diferença, não existe julgamento. Quanto mais evolui, quanto mais esclarecido o espírito, menos ele vai julgar ou observar as imperfeições para uma avaliação individual, tá bom? Então, isso é coisa aqui da matéria, ficar julgando e avaliando cada um, né? Armando-se alguns... Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra ou sistemas. Por que a gente precisa classificar tanto? Porque nós não temos condição de abranger o conhecimento total. Então, a gente precisa fazer ali as classificações, as nomenclaturas, né? Vai chegar um estágio de consciência espiritual, que não é na Terra, que todo conhecimento ele vai ser interiorizado, ele vai ter uma lógica científica em tudo. As ciências, na verdade, serão um conhecimento único. Nós precisamos dividir a ciência, mas todas as ciências estão interligadas. Mas na nossa limitação intelectual, a gente precisa estudar. Vamos estudar matemática, vamos estudar física, vamos estudar biologia, mas todas as ciências estão integradas. Todas elas fazem parte de um único crescimento. Nós precisamos classificá-las, como diz aqui o espírito, tá? Os espíritos esclarecidos. Acrescentando ainda esta consideração que jamais se deve, tá? Então, ele continua explicando sobre isso, fala o que eu falei da botânica, que precisa classificar, o que não muda o desenvolvimento da planta, e aqui no finalzinho deste texto, na página 72, ele fala, os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais, principais ou 3 grandes divisões. Pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Estes são os bons espíritos. E os da primeira categoria atingiram o grau supremo de perfeição, os espíritos puros, tá? Dentro destas 3 categorias, há uma divisão nessa diversidade infinita de características dentro de cada classe, não da primeira, que são os evoluídos, que já desenvolveram o espírito, já são esclarecidos, então ali não tem tanta variação. Mas na segunda e terceira ordem, especialmente na terceira ordem, dos irmãozinhos mais primitivos, ali mais materializados, existem características diversas. E é isso que nós vamos estudar um pouquinho, não vai dar para estudar hoje as características individuais da terceira ordem, mas nós vamos estudá-las, tá? Com calma, para entender como a espiritualidade ajuda estes irmãos.
os mistificadores, os fascinadores, como ele auxilia esses irmãos ao esclarecimento, os zombeteiros, que só ficam fazendo barulho, os irmãos que gostam de fazer barulho para assustar as pessoas encarnadas, enfim. Nós vamos estudar um pouquinho essa classe espiritual que precisa do nosso amor, da nossa compreensão, porque ainda estão nas esferas limitadas às brincadeiras, não é? A perturbação. Então, nós vamos estudar um pouquinho com calma isso. Primeiro, para a gente entender que eles não estão aqui para nos assustar. Eles são assim, eles têm essas características. Nós nos assustamos, às vezes, porque não entendemos, mas quando nós entendemos como eles são, nós não temos mais preocupação. Que a gente vê, eles fazem isso porque eles são assim. Eles não fazem para o nosso mal, especialmente, mas porque vibram nessa faixa de condição. Tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho isso para entendê-los, para tirar de nós, de dentro de nós, esse medo do demônio, do santo. Não existe demônio, existem irmãos que ainda sofrem na ignorância, na tristeza, no medo, na baixa autoestima, e são rebeldes. Mas não existem demônios. Nós vamos estudar um pouquinho semana que vem sobre isso, tá bom?